O maior medo do pós-graduando é ir à cozinha de madrugada e encontrar alguém que pergunte: e a tese? Disse, né? Um pós-graduando médio. Oi, hoje você vai descobrir quais são os pesadelos de cada Júlia com a pós-graduação para depois poder converter e jogar no bicho. Eu sou a Júlia Marcolan, mais conhecida como Juliá. E eu sou a Júlia Jacold, mais conhecida como a Matemaníaca. Meu nome é Júlia. Ai, eu só queria fazer o comentário que agora a nossa vinheta não é mais a música da Katy Perry, porque ela não assinou, né? Os direitos. Infelizmente, ela não respondeu nossos e-mails, né? E a gente mandou, tá? Mas... Você mandou? Mandei na DM do Instagram. Ah, tá. Mas eu fiquei muito feliz que teve o show do Rock in Rio, né, da Katy Perry. Nossa. E em Dark Horse todo mundo cantou Meu nome é Júlia. E muitas pessoas, muitas pessoas falaram: eu cantei e lembrei de vocês. Exatamente. Inclusive marcaram a gente lá no Instagram, é verdade, Se você com não meme. segue, siga. @qualjúlia.cis. Siga meus bons. Siga. Amiga, se eu tenho um pesadelo com a pós-graduação, depende qual é o pesadelo pra saber que bicho tem que jogar? Sempre depende. Se eu tenho um pesadelo com a minha dissertação, que bicho? Peraí, deixa eu olhar pra cara dos bichos aqui. Deixa. Acho bicho que... mais dissertação. Eu tô querendo ver na fotinha deles qual que eu acho que combina mais com... Se você tá sonhando com a sua pós-graduação, com a sua dissertação, aí eu acho que talvez seja o camelo. Tá. Porque você fala de grafo, né? E o camelo tem várias corcovas. Vários vértices ali, né? Vários vértices, Se eu tô sonhando com o meu exame de qualificação. Coelho. Coelho? Tá, por quê? Porque é rapidinho, né? Tem que fazer muito rápido. Tem que fazer rápido, tem que estar pronto rápido. Se eu tô sonhando com o meu exame de proficiência em inglês. A butterfly. Que é do inglês borboleta. Se eu tô sonhando com os créditos a serem cumpridos, que eu ainda não Burro. consegui. Se eu tô sonhando com um relacionamento com o meu orientador. Pavão. Se eu tô sonhando com a minha saúde mental na academia. Galo. Por quê? Porque tem até um drink, né, que chama... Rabo de galo. Rabo de galo, O que tem a ver mesmo? Você precisa, né, às vezes a gente precisa de um rabo de galo. O galo porque você precisa do drink. Entendi. Então é isso. Agora todos vocês aí que estavam tendo pesadelos com a sua pós-graduação ou sonhando, né? Já sabe. Consultoria, sonhou com a pós-graduação, aí você pode ir lá e falar: Julia, eu sonhei com isso aqui na minha pós-graduação, que bicho que eu jogo? E aí eu vou te dizer... Vai fazer a consultoria. E aí, se você acertar na cabeça, tem 10%, né? 10% é nosso. Pra... Qualquer coisa que você acertar, 10% é nosso. Na verdade, não é só na cabeça, não. Isso aqui é nosso. Quer contar onde em São Carlos joga no bicho? Não, menina, vamos passar isso, né? Vamos que não passou essas coisas aqui na USP, eu acho. O Juninho falou que a gente podia falar de tudo, menos de alguns assuntos, e dele não tava incluso o jogo do bicho. Inclusive, o jogo do bicho agora vai ser legalizado, né? Fonte. Vi no Twitter, na época que o Twitter ainda era vivo. Não chegou no TikTok ainda, chegou no essa TikTok, informação. Não chegou. Entendi. Mas e aí? Eu tô falando que, tipo assim, tem aqui eu sou do grupo o meu grupo de pesquisa aqui na USP chama CIERMAG, que é o Centro de Ressonância. Espectroscopia... Caraca, esqueci. Centro de Imagem e Espectroscopia por Ressonância Magnética. E ele é um grupo que se originou né, assim, tem o primeiro grupo de ressonância magnética, que foi quem fez lá a primeira imagem do quiabo. E depois se originaram alguns subgrupos desse grupo, e o meu grupo foi um desses. E o cara que era tipo Goiano assim... tava vendo o quiabo? Foi o Goiano que fez o quiabo, menina. Não acredito! Como ele é velhinho, ó. Mas
o Paneput, né, o Horácio Paneput, que inclusive tem homenagens pra ele aqui na USP. A gente tem um centro de vivência, Horácio Paneput. Era o líder do grupo, assim, em um determinado momento. E o meu maior medo de ir na cozinha não é encontrar alguém perguntando da minha tese, é encontrar o fantasma do Paneput, porque eu acho que ele assombra o laboratório. Todo dia que eu fico lá, depois das 9 da noite, começa uma bateção de porta, uma abrição de porta. E aí você fica lá, o Paneput vindo ver. Tá todo mundo assim ali atrás, eu acho que eles não estão entendendo. Ah, não tem, esse é no Gogó. Ah, é? Cadê o roteiro? O roteiro é alucinações hoje. Mas e aí fica essa abrição de porta, nananã. Não teve o lance de vocês terem pegado uma frequência que não sabia de onde era? Então, era a frequência do Paneput. Realmente estava acontecendo, assim, tinha uma frequência ressoando ali no laboratório, que era bem próximo da frequência, que é a frequência de um dos ímãs, assim. Então, ela tava interferindo no experimento, porque a gente captava ela, assim. Tá, então aí vocês falaram assim, nossa, tá dando tudo errado aqui, vamos ver como estão as frequências. Aí detectaram essa frequência. Não, a gente viu que tinha um pico esquisito, que não era pra aparecer, no sinal de ressonância. E a gente ficou assim, Ué, que merda é essa? E aí a gente começou a medir, né, as coisas na sala, e realmente ficou por umas 2 semanas aparecendo esse pico esquisito que a gente não sabe explicar de onde veio e também não sabe explicar como ele sumiu. Que ele só, do mesmo jeito que ele veio, ele foi. Ué. E aí... E é um grande mistério? Vocês fazem um bolão Não, lá? pra mim não é um mistério. Pra mim Não, tá justo. explicado. Mas tem Paneput outras... que tava lá. Mas tem outras vertentes De porquê? explicação? É. Ah, tem algumas que dizem que são as mais aceitas, mas pra mim não é. Que é tipo assim, Uma rádio pirata. pode ser uma rádio pirata, pode ser que alguém ligou algum equipamento ali que tava dando essa interferência e logo desligou. Mas dava pra ter precisão do lugar que tava? Não, só tá. chegava assim, porque isso é uma onda eletromagnética que tava No ar. no ar, Existindo. existindo. Mas aí De você onde sabe o ela raio? tava vindo? Não. Tipo assim, por exemplo, num raio de 3 quilômetros. Ou não, mas você sabe que ela chega no lab. Você sabe que ela chega lá, agora de onde que ela tá vindo? Pode ser uma rádio pirata. A gente pensa, eu acho que o mais forte, assim, dado... Porque a gente também foi perguntar em todos os laboratórios próximos, assim, se alguém tinha ligado algum equipamento que não estava ligado antes para fazer algum teste. E aparentemente ninguém tinha feito isso. A única pessoa que fez até o teste de religar o equipamento e nada não. aconteceu. Então, assim, a nossa hipótese... Principal. Quer dizer, a nossa não. A hipótese Do principal laboratório. do laboratório é que seja uma rádio pirata, alguma coisa desse tipo que estava interferindo. A minha É o Paneput. é o Paneput. Segurando o quiabo. Entendi. É o Muito Paneput bom. segurando o quiabo. Porque foi numa semana muito esquisita. Vou contar agora. Vou abrir o coração. A gente tava refazendo uma imagem de quiabo usando Você tá uma me outra zoando? técnica. Não tô, por isso que eu acho que era o Paneput. Acho que ele tava lá assim, ninguém vai fazer mais quiabo aqui não. Quiabo só o meu. Substitui por um pepino. Entendeu? Então, eu acho que foi isso que aconteceu. Assim, isso que Entendi. na minha cabeça aqui, ó, todo sentido. E é isso. E esse é o meu maior medo do Paneput estar lá bem na cozinha. Porque o que eu vou fazer com esse homem? Sair correndo, né? Mas aí ele estaria na... Só que aí... Eu não sei. Seria mais provável ele estar na cozinha do laboratório? Mas eventualmente eu tô na cozinha do laboratório. De madrugada? Esse mês aí vai ser intenso. Ah, não. Não, esse mês sim. Mas acho que você nunca passou uma madrugada no lab. Não, acho que o mais tarde que eu já saí daqui foi umas 11h30 da noite. Não. Umas 11h30 da noite, que eu não sei como é que funciona também o fuso horário do mundo espiritual. Não, com certeza. Às vezes pra ele já era de madrugada lá. Isso é verdade. Mas enfim, ele tá na Argentina. A Argentina é o quê? Ele é argentino, né? Então, Argentina... Será que ele tá no plano espiritual da Argentina? Ou no daqui, Brasil? né? Não Eu não sei. sei Vamos focar aqui no que a gente tem que focar hoje. Beijo pro Paneput. Beijo, Paneput, se estiver me ouvindo. Espero que não. Beijo pro quiabo do Paneput. Adoro você, querido. Vamos lá. Eu não sei qual que é uma... Olha, eu vou ser meio controversa aqui, lógico. Tem momentos que são complexos na pós-graduação. Mas acho que eu não tive nenhum momento, talvez mais por responsabilidade minha do que por qualquer outra coisa, depois que eu entrei, de ter medo de encontrar alguma coisa de madrugada.
Não? Talvez agora eu tenha, né? Escrevendo a dissertação para defender. Você tem medo de alguém te perguntar e a dissertação? Mas e a dissertação, hein? É que eu acho que ainda tô com alguns meses. Eu acho que lá para dezembro, se não tiver avançado o quanto que eu imagino ter avançado, aí talvez eu tenha medo. Mas por enquanto eu não tive tantos medos. Não? O maior medo para mim foi entrar, com certeza. O maior pesadelo da minha vida de pós-graduação foi antes da pós-graduação, efetivamente de virar uma Você pós-graduanda. quer contar um pouco mais essa história? Gente, complexo, né? Quem me conhece sabe, mas quem não conhece eu vou contar agora. E quem me conhece vai ouvir de novo. O que acontece, né? Eu sou uma pessoa formada na licenciatura. E existem alguns formatos de licenciatura em matemática no Brasil. O mais comum é uma licenciatura que pensa em formar um bacharel. Acontece muito isso. Então, tipo assim, a universidade tem uma licenciatura em matemática, mas ela dá o mínimo da licenciatura e entuxa matemática na pessoa, e aí ela vai fazer uma pós-graduação em matemática, e aí não é um problema, entendeu? Assim, tipo, no sentido de a pós-graduação vai ver, ela fez todas as disciplinas que um bacharel queria ter feito, então tá tudo bem. E aí isso eu chamo, tipo, uma licenciatura com vontade de ser um bacharel. Não foi o meu caso, eu fiz uma licenciatura, muito licenciatura. Todas as minhas pesquisas foram voltadas para educação matemática. Fiz um PIBID, que é iniciação científica para licenciatura. Eu fiz um TCC, que não era obrigatório, mas eu fiz, voltado para quê? Currículos e fragmentação disciplinar. Eu fiz uma iniciação científica voltada para quê? Avaliação matemática, avaliação formativa, e nananã. Então, assim, fui professora por 5 anos. Quando eu vim aqui querer fazer uma pós-graduação em matemática, os matemáticos olharam para mim e falaram assim, vai não. Uma pena, entendeu? Uma pena que você, primeiro, fez essa graduação, que eu estava aqui tentando entrar, até 2024, já fazia 10 anos que tinha entrado na graduação de matemática, mas por aí. Aí eles olhavam pra mim e ficavam assim, há tempo, né? Tá velha, né, moça? Tá velha, né? É bem comum a gente ter na matemática cada vez mais essa grande corrida pra não sei o quê, que é fazer as coisas muito rápido e tá muito cedo. Aí, tá velha. Aí depois, mas não sei nessas... Aí primeiro que assim, suas disciplinas que você fez 10 anos atrás, é o que vai entrar aqui no edital pra comparar. Eram notas boas? Não tão boas, mas aí o que eles falavam, né? Então, não são notas muito boas. Aí, assim, era velho para um lado, mas para o outro lado, não ao ponto de eu falar que suas notas mereciam, né? Eu ainda vou colocar muito peso nessas suas notas de 10 anos atrás. Beleza. E aí, licenciatura, né? Pô, como assim? A gente queria... O edital da matemática aqui é... 8 disciplinas, 70% da sua nota são 8 disciplinas, vão contar 7, metade delas são de análise. Aí eu fiquei, não tenho todas essas disciplinas de análise, entendeu? Aí se eu não tinha feito 2 disciplinas, entrava como 0 lá. Aí você acha que eu tinha que ter 7 pontos para passar. Aí, vamos olhar seu TCC. Aí eu não sei, é subjetivo, entendeu? O quanto que eles colocavam para sua nota no TCC. Eu suspeito que como eu não tinha um TCC no bacharel, era um TCC na educação matemática, eles quase não contavam. Na minha visão, esse tipo de categoria devia ser assim, sabe escrever um artigo? Né? Tem intimidade em escrita, organização de coisas acadêmicas, mas eu acho que não era muito por aí que eles queriam. E o resto da nota era tipo assim, você fez Olimpíada? Eu? É medalhista? É medalhista? Sou. Então, mas aí só importa da matemática. Eu fiz também, eu fui medalhista quando, né? Em 2005. A minha medalha também é de bem longe, assim, e ela tá no meu lápis até hoje, meu amor. Pois e eu ganhei 10 pontos pra entrar na graduação do IFISC por causa dela. Pois bem, o que acontece? Que assim, eu até entendo eles falarem assim, Ju, acho que você não tá muito atual pra nossa pós-graduação. Mas aí o que aconteceu? Fiz um verão. Tentei de novo, não era suficiente ter passado bem no verão. E o verão são tipo cursos, né? Que você faz no verão, como diz o nome, e equivalem a uma disciplina. Sim, então assim, uma disciplina que você faz num semestre, que ela tem lá 4 meses, 5 meses, ela é condensada e comprensada em 2 meses, 1 mês e meio. Então a gente faz 3 aulas por semana e faz só isso. E aí, mano, uma grande corrida, 100 metros rasos, assim, o verão. Fiz o verão, não, Júlia. Você passou bem nisso aí, mas você não tá aprovando pra gente o suficiente. Aí lá vou eu. Fiz 2 disciplinas da pós-graduação. Como aluno especial. Aí o que significa ser uma aluna especial? Ju, quero fazer uma disciplina
Mas não sou aluna. Beleza, você se inscreve aqui como aluno especial, você tem o direito de ir lá, assistir às aulas, fazer a prova e depois receber um certificado pela sua nota nesse curso. Aí eu recebi os meus certificados, todos com A, com a nota máxima. Então eu tava assim, oi CMC, fiz 2 cursos seus aqui, pode ser que meus 10 anos atrás estejam longe e que essas notas não tenham sido muito boas, mas ó, já fiz 3 cursos, fui bem. Tô mostrando pra você que eu consigo acompanhar os cursos. Eu acho que só um adendo sobre essa coisa de ser aluno especial, é que você tem tudo isso, Senão mas ao mesmo tempo você não é aluno, então você não tem as regalias de um aluno. Você não tem acesso a almoçar no bandejão por R$2, você pode almoçar, mas por um valor mais caro. Por R$10. Você não tem direito a ter uma bolsa, concorrer por uma bolsa. Você não tem um orientador, você não tem um grupo de pesquisa, você não tem um laboratório, você não tem... Né, você estuda junto com a graduação, então dentro de ou da biblioteca, ou dos espaços públicos da universidade, você não tem acesso a todos os prédios, você não tem acesso a passar sua carteirinha para sair num portão de pedestre, e aí você não tá nem seguro dentro da universidade, porque eu moro na saidinha do portãozinho. E eu podia passar por lá? Não, eu tinha que dar a volta. E aí uma volta mais longe, né? Sendo uma mulher, às vezes à noite. Então, assim, terminei essas 3 disciplinas, a do verão, mais 2 da pós-graduação, e falei assim, CMC, agora, olha, eu tenho 3 disciplinas que eu fiz com vocês. E eu passei com nota ótima, com A. Todos os professores me adoram. Tem professor pedindo para estudar comigo. Os professores daqui me recomendam, escrevem minhas cartas de recomendação em CMC. Não é suficiente. E aí eu fui lá e fiz mais 2 disciplinas da pós-graduação. E aí eu consegui passar. Consegui ficar com mais que 7. Então, assim, eu fiz... Tendo esse total dessas 5 disciplinas, eu já tinha todas as disciplinas do mestrado feitas como não aluna do mestrado. Isso é ridículo. Pelo amor de Deus, sabe? Esse foi o maior pesadelo da minha vida. O maior, grande pesadelo da minha vida. Porque eu estava fazendo tudo que um mestrando fazia, mostrando que eu era completamente capaz de ser um mestrando do CMC, só que eu não era reconhecida como aluna do CMC. Por quê? E mesmo que as pessoas falassem assim, não, Júlia, mas você vai lá, você consegue, não sei o que lá. Beleza, eu tava conseguindo, por um ano, parar e estudar sem bolsa, sem professor, sem bandejar por R$2, sem um monte de coisa. Mas e as pessoas que não conseguem? Eu, inclusive, tinha um amigo que fazia as disciplinas comigo também como aluno especial, que também passou nas disciplinas tudo bem, e ele não conseguiu ficar mais um semestre. O ICMC perdeu esse aluno. E quantas outras Júlias e amigos da Júlia, o ICMC não perde porque coloca um edital que exclui. Essa é a grande pergunta, entendeu? E aí, se você virar e falar assim, Júlia, mas olha lá, você conseguiu. Larga de ser meritocrático, entendeu? De falar assim, porque uma pessoa conseguiu, então todo mundo conseguiria. Pelo amor de Deus, você não tem senso de realidade, entendeu? De pensar que tem gente que precisa dos R$2, entendeu? Que, tipo, não teria condição de se manter por mais um semestre, assim. Pô, o que mais eu preciso fazer a não ser fazer um semestre tal qual um aluno de mestrado, tirando as melhores notas? Tendo mais de um professor querendo me orientar. O que mais eu preciso? Eu já falo inglês. O que mais você quer que eu faça? Então, assim, temos que repensar sobre os ingressos dessa pós-graduação, que isso também é uma questão de saúde mental da pós-graduação. Porque, não sei, eu não tinha um pingo de autoestima no fim desse processo, entendeu? Tanto é que eu entrei, eu tinha os 7 pontos lá no fim, mas eu ainda fiquei numa lista de espera, porque eu não estava entre os primeiros 7. Os 10 primeiros sets. Eu estava em 15º. Eu esperei 5 pessoas não se inscreverem no programa para então ter uma vaga. Porque senão talvez eu nem tivesse conseguido entrar no primeiro semestre de 2024. 23, né? 23. Isso. 2023. Absurdo isso. Acho que esse foi o meu maior pesadelo. Espero que ninguém passe por isso. Queria muito que as pessoas não tivessem que passar por isso para estudar matemática, sabe? Pô, já é difícil. Imagina colocando uma barreira. Pô, nossa. Sim. Que bicho que eu tenho que jogar, Julia? Tem que jogar aí no, sei lá, num jacaré da vida, um bicho bem ruim. Que morde. Ah, tá. Ué. Mas eu acompanhei esse processo da Ju aqui, assim, e era muito ridículo como que, tipo, sabe, era só assim,
Não é possível, não é possível. E esses dias a gente ainda tem um grupinho remanescente lá dos ouvintes, na época que a gente tinha padrinho, assim. E aí um mocinho respondeu, mandou mensagem pra gente falando que tava começando a passar por esse processo, né? Como é que foi pra gente. E aí eu só fiquei assim... É, né? Então, tá aqui essa resposta de como é que foi, pelo menos pra Ju, né? Nessa situação. Dor, sofrimento, traumático. Eu acho que pra mim foi um pouco complexo também, mas um pouco... Nossa, bem menos complexo, eu acho. Porque... A situação foi, eu saí da minha graduação em 2019, quer dizer, eu me formei, né, no final, é que a minha colação de grau foi comecinho de 2019, mas, enfim. E eu estava decidida a nunca mais pôr os meus pés na academia. Essa era uma decisão, assim, da minha vida, tipo, não quero mais academia na minha vida. E aí eu comecei a fazer várias coisas, assim, como eu era da física computacional, mas eu não tinha um background muito grande na parte de desenvolvimento de software, desse tipo de coisa, porque não é um background que a gente costuma ter no curso de física computacional, assim, a gente aprende muito lógica de programação, aprende a fazer código, essas coisas, mas tudo muito mais voltado para uma área científica. Então eu comecei a fazer vários cursos nesse sentido, na parte mais de desenvolvimento de software, de nananana. E, em paralelo a isso, eu dava aula num cursinho pré-vestibular. E aí, eu tava me especializando nessas coisas, assim, tudo mais. E aí, a minha amiga Isis, vamos dar um beijo pra Isis já. Beijo, Isis. Ela... E pra Gaia também. Pra Gaia também, que é minha filhada. A Isis, na verdade, é minha comadre, não é minha amiga, sou amiga. Mas ela me mandou, porque chegou no e-mail dela, uma vaga que tinha aberto aqui no laboratório do meu orientador, que era mais na parte de desenvolvimento de software. Em especial, eles estavam querendo uma pessoa que tivesse um background de física. E aí ela me mandou assim, Ju, por que você não vai? Porque assim, pode ser que seja a sua primeira experiência, né? Você tá querendo buscar experiência nessa área. Pode ser que seja legal e tudo mais. Beleza? E aí eu entrei em contato com o Alberto, que hoje é meu atual orientador. Beijo, consegui Alberto. a vaga. E aí eu me mudei pra cá no começo de 2020, mas eu não tava na pós-graduação. Eu tava como... eu tinha uma bolsa de desenvolvimento técnico. E o que fez você que tava tão decidida a não voltar? O goianinho, né? Aí assim, só que aí eu falei, vou pegar uma disciplina aqui da pós-graduação pra poder fazer. E aí eu peguei, a primeira disciplina que eu fiz foi com Cipaí, que tá aqui. Olha lá! Exatamente, foi a disciplina que eu fiz, assim, porque eu falei assim, porque o goiano me falou, se você quiser, você pode pegar alguma disciplina como aluno especial, porque vai que você quer, né, você quer, como é que se diz? Você quer fazer uma pós-graduação depois, isso já vai contar. E aí eu peguei essa disciplina com os PAI pra fazer durante E do que era? Era a disciplina de arquitetura de computadores. Foi a primeira disciplina que eu fiz na USP. E aí eu tava fazendo essa disciplina. E aí, assim, foi um ano que foi um ano que tudo fechou e tudo mais. E aquela coisa toda. Eu tava sozinha em São Carlos. Demorei pra voltar pra casa. Até porque o pai dela tava em Curitiba e não passou aqui, mesmo que Curitiba seja 2 horinhas de São Carlos. E aí, eu comecei a fazer e eu comecei a gostar muito do como era a interação do grupo do Goiano, que era uma interação muito diferente do que eu estava acostumada a ter em relação à pesquisa. Eu comecei a gostar muito e gostar muito também de ressonância magnética, que eu não tinha tido contato antes. Assim, não a esse nível, né? Eu já tinha visto palestra, alguma coisa ou outra. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou prestar essa porcaria dessa prova. Porque aqui tem uma prova. Se você... tem três modalidades de divisões aqui na graduação e na pós-graduação. Tem a física teórica experimental, tem a física computacional e a biomolecular. Aí eu falei assim, vou prestar essa prova da Fiscomp. E aí comecei a estudar as coisas. Fui muito bem na prova. Tipo assim, tirei 9 de 10 nessa prova. E passei. E aí eu comecei a fazer meu mestrado. Mas, tipo assim, foi uma coisa muito legal. Porque eu sinto que
ter dado espaço e principalmente ter conhecido o grupo que eu conheci me motivou muito, assim. O Goiano me motivou muito, sabe? Ele me deixou bem livre pra escolher o que eu fazia, até mesmo dentro da minha bolsa, que era pra ser uma coisa mais fechadinha, assim, mas, né, você tem essa bolsa pra fazer isso, ele me deixava fazer várias coisas e conhecer o grupo, assim. Desde sempre ele possibilitou você criar dentro da pesquisa. Exatamente. E aí, efetivamente, em 2021, eu entrei como aluna de mestrado oficial, né? Mas também já tinha feito isso, porque eu consegui aproveitar as disciplinas que eu tinha feito como aluna especial. Então, eu consegui aproveitar essas coisas. Que é isso, como a gente já tinha citado, né? Aluno especial recebe um certificado com a nota do curso e tudo mais. Então, quando você entra numa pós-graduação, você pode falar assim, olha só, já fiz isso aqui, hein? Olha a nota. Aí eles só colocam lá com a nota que você tirou. Então, você já entra com as disciplinas feitas, né? Isso. E foi isso, assim, minha história, mas eu bem menos pesadológica do que a minha. Eu não queria voltar, eu não queria voltar. E aí, eu queria contar uma coisa agora que existe no edital do IFSC de entrada na pós-graduação. E é uma coisa que eu tenho muito orgulho, porque... Batalhou muito por isso. Eu bati muito meu pé pra que isso acontecesse. Eu comprei brigas inimagináveis aqui dentro. Mas o edital, desde o semestre passado, ele tinha algumas políticas afirmativas para pessoas que estão inclusas no grupo PPI, que são pretos, pardos e indígenas. E agora, essas políticas, elas também são extensíveis, né? Elas se estendem para mulheres. E aí você vai pensar, nossa, que coisa maluca, né? Por quê? Para que precisa disso? Porque, amores, não tem mulher se candidatando ao edital da física, né? Não é nem que elas não estão passando, é que elas não estão nem tentando. Então, a gente tem essas políticas agora, elas estão efetivadas, né? Se você tá aí ouvindo e se você quer vir pro IFSC, se você é mulher, saiba que existem políticas nesse edital para te ajudar a... tentar conseguir uma bolsa, né, a te colocar ali mais pra frente na lista, até mesmo por uma questão de fazer você se manter aqui, porque não adianta nada você passar e não ter uma bolsa, e você vai fazer o quê com aquilo? Nada. Vai trabalhar de graça? Então... Aí, eu acho que é importante até... Tem gente que pergunta muito isso, né? Mas por quê, né? Mas por que coloca esse tipo de cota? Tem um exemplo muito prático que eu vivi recentemente. Fui para Uberlândia, lá na UFO, dar uma palestra. E essa palestra estava dentro de uma Olimpíada de robô. Beleza. De robô? Uma Olimpíada. E aí, essa Olimpíada acontece em grupo. Então, os estudantes ali da região de Uberlândia e proximidades se deslocam até a UFO. E aí, eles ficam um dia inteiro fazendo as provas, né? Tipo, tem várias... camadas dessa prova, mas eles estão ali para poder fazer essa prova ao longo do dia e, enfim, terem uma vivência dentro da universidade, conhecer os professores, ter a oportunidade de conhecer quem está na graduação, conversar. A gente sabe que a prova é só um mero detalhe perto de todos os benefícios que isso tem. Essa prova lá na UFA, ela é pensada para ser feita em trios. Então, vão trios de alunos, cada escola pode colocar até 3 trios, então eles se organizam lá e levam os trios. E aí, o que aconteceu? Acho que 2 anos pra cá, eles colocaram uma regra de que precisava ter pelo menos uma menina no trio. O que aconteceu? Teve um trio que era um trio de meninos, única e exclusivamente de meninos, que precisou se reorganizar. Um dos meninos saiu e entrou uma menina. Essa menina veio com eles, foi ganhadora, junto com eles, da Olimpíada, e... ela foi a única daquele ano que entrou na UFO para fazer matemática. Então, assim, ela vem e eles descobrem isso por quê? Porque ela entrou como aluna da UFO em matemática e entrou na organização dessa Olimpíada para os próximos anos. Então, uma vez que ela estava dentro da UFO, agora ela não estava mais como participando da Olimpíada, mas como organizadora da Olimpíada. E aí ela deu esse testemunho. Ela falou, olha, se não tivesse essa regra, eu nunca teria vindo. E se eu não tivesse vindo, eu não teria nunca pensado em fazer matemática. E eu tô aqui pra poder trazer outras meninas pra dentro. Nossa, então, aí você pensa assim, mas pra que tem que ter isso? Por essas histórias, entendeu? Porque se não tem esse tipo de ação, a gente nem traz a possibilidade dessa menina fazer matemática.
É tão velado, é tão silencioso dentro da comunidade, né, da sociedade, de que não precisa mais ter placa falando que você não precisa vir. A placa nem precisa estar ali, a gente já pensa nisso anteriormente. Então, a gente precisa, de fato, trazer cada vez mais esse tipo de ação. A gente precisa pôr a placa contrária, né? A placa venha. Aqui é pra você. A gente tá te dando, né, falando pra você que vale a pena tentar. Porque às vezes essa menina não tá nem tentando, porque ela fala, por que eu vou tentar, eu não vou conseguir, né? E é aquilo que a gente sempre fala, né? A diversidade, ela agrega muito na pesquisa. E é isso, né? A gente não tá tem mais o que defender sobre isso. A gente não tá mais questionando se é bom ter diversidade. Isso já é cientificamente comprovado. Agora a gente se questiona como que a gente garante a diversidade dentro desse ambiente. E é com as ações como essa. Então, muito obrigada, Julia. Porque muitas meninas aí vão ser beneficiadas, vão ter... As próximas histórias que a gente vai contar aqui vão ser das suas histórias. Eu queria deixar claro que não fui só eu, tá? Foi todo um movimento da CPG para que isso acontecesse. Mas eu tive que ficar lá na cabeça assim, oi, tudo bem? Foi hoje não. Você já ouviu a palavra da inclusão hoje? Eu tive que ficar... meninas, hein? Eu tive que ficar assim por um bom tempo em algumas pessoas na CPG. Então, eu acho o Cipaí não, o Cipaí já estava convencido. Inclusive, o Cipaí me defendeu. No primeiro e-mail que eu mandei, já tava lá. Meu voto é assim. Eu acho que eu fico pensando também, principalmente na pós-graduação, nessa questão de ficar mais em cima, conseguir uma bolsa primeiro e tudo mais, é que muitas das mulheres nem se inscrevem, porque muito provavelmente elas já têm uma responsabilidade familiar com um filho, alguma coisa assim, e elas falam assim, como é que eu vou me inscrever nisso daí, ter mais uma atribuição, não ter um salário para isso, então... Esse tipo de ação garante uma permanência dessa mulher, né? Uma decisão de ficar. E eu acho muito interessante também falar que talvez seja um pouco um pesadelo da pós-graduação isso, talvez não, ou talvez o pesadelo seja só para alguns, que é representação decente. Talvez não só na pós-graduação, mas é importante. Gente, tem cargos da USP que às vezes ficam assim, carecendo, ficam tipo perigando de não ter um representante decente, porque ninguém se inscreve. Ou porque, por exemplo, aqui no IFISC, no momento nós somos em 3 da pós-graduação. E a gente tá permutada em todos os cargos que existem. E não é porque, tipo, nossa, porque a gente é fominha, a gente quer estar em todos os cargos. Não, é porque a gente manda, a gente tá precisando de gente pra cá, pra cá, pra cá. Alguém quer e ninguém quer. E, tipo assim, não é uma responsabilidade... Todo mundo quer mudança, mas ninguém quer estar lá pra fazer a mudança acontecer, entendeu? Como que espera que as coisas vão acontecer, gente? Então, assim, não adianta você ficar reclamando... Vamos lá, né? Calma aí, adianta também, reclama, não é assim. Por favor. Mas não adianta você ficar reclamando sozinho no seu quarto, ficar emburrado. Ou pros seus amigos do bandejão e ficar, porque não sei o que lá, essa vida é muito ingrata. E você não levantar a sua bunda e não botar um cropped e não reagir. Sim. Sabe? Tipo assim... Eu vou te contar um negócio. Ninguém vai querer abrir mão dos privilégios deles pra que você tenha uma vida melhor. Se você não for lá e não arrancar na base do tapa, não vai sair. Então, assim, se você quer ver uma mudança na universidade, faça parte da mudança acontecer. Tá tudo bem reclamar pros amigos no bandejão. Faz parte de você se identificar, ou encontrar com outro que também tá descontente, unir uma força. Mas parar aí é um grande problema, entendeu? Tem que estar no cargo representante, tem que mobilizar, tem que fazer uma paralisação apoiar as paralisações, porque é ali que a gente fala, olha, estamos descontentes mesmo, tá difícil pra caramba viver aqui. E aí a gente consegue mudança, né? Então, consegue melhorias e tudo mais. Então, não tem como só ficar achando que tá tendo pesadelo e ficar jogando bicho só com isso, né? Exatamente. Joga no bicho, mas depois fala, investe. Hoje a gente vai abrir um primeiro momento aqui de participação super especial, porque vocês vão ter a certeza. Voz. Então o Cipaí vai dar um depoimento agora. A certeza de que o Cipaí tá aqui com a gente hoje. Acho que você tem que chegar mais pertinho, Cipaí. Eu acho que não, tá bom? Lá. Só para dizer o seguinte, é muito importante a representação. Quando eu era representante discente na pós-graduação, eu fui até o último dia do dia que eu defendi, tá certo? A gente teve um movimento na USP para tirar a nota da tese. Porque se você... Não adiantava passar na tese. Você tinha que passar com 10, com louvor e distinção, senão você ia para casa deprimido. Você acabou seu trabalho, mas você não teve o reconhecimento que teria. Então a gente fez um trabalho longo entre os estudantes,
da USP como um todo para simplesmente derrubar essa nota, porque o cara passava com 7, ele não E tinha achavam passado. fracassados. Então, é muito importante. A representação é uma coisa importante e essa é uma parte fundamental da vida acadêmica. Olá, sejam representantes. E assim, só pra te contar também que, tipo, você provavelmente, se você for seguir a carreira acadêmica, em algum momento você vai precisar se envolver em algum cargo administrativo, porque nós somos as engrenagens Da própria máquina acadêmica. né? A USP é o jardineiro e as árvores somos nozes. Então, a gente... São os professores. Quem tá na CPG? Quem são os outros membros da comissão de pós-graduação? Os outros professores. Que um dia foram estudantes, os outros professores, como se eu fosse professora. Mas os professores do instituto, são eles que movem as coisas. Que então, um dia foram alunos também. exatamente. Então, isso é importante. E é uma parte de, tipo assim, eu acho que muitos pesadelos que a gente tem podem ser brigados, sabe? A gente nem sempre a gente vai conseguir. Às vezes vai a gente demorar. não consegue, às vezes demora, às vezes não consegue do jeito que eu queria. Mas eu acho sabe? que é importante, mesmo que não haja uma mudança imediata, que, né, acho que tem que pensar um pouco para trás. Tudo que a gente já conseguiu hoje foi porque alguém estava lá lutando pela gente. Então a gente está aqui com menos pesadelos do que a gente já teve um dia, porque alguém foi lá e brigou pela gente. Mas não porque necessariamente você vai reclamar e isso não vai ter uma mudança imediata, que isso vai ser insignificante. Porque eu acho que o fato de você incomodar ou relatar para outras pessoas de que algumas coisas que acontecem não são normais ou não deveriam ser normalizadas dentro desse processo, já é significativo. Você já coloca uma pulga atrás da orelha do tipo, nossa, mas estão reclamando disso? Nem que eles não concordem a priori, tá tudo bem, o processo de mudança às vezes é longo, mas não é porque ele é longo que ele não vale a pena. Ele precisa começar de algum momento. E às vezes vai acontecer também de seu voto ser vencido. Porque nós vivemos uma democracia. Tem coisas que só eu voto de um jeito. Mas tá tudo bem, eu tô votando, eu tô exercendo meu direito de votar. Sabe? De expressar ali, de tomar sua posição, né? Ou então, às vezes também, uma coisa que eu sempre faço muito, e eu acho que a gente, como aluno de pós-graduação, a gente tem muito medo de falar, de se expressar, a gente tem muito medo de deixar a nossa opinião registrada por conta de, sei lá, pensar em perseguição. Eu não ligo pra isso. Quer me perseguir, me persegue. Vai ficar perseguindo sozinho, porque eu não vou correr de ninguém. Aí corta pro início falando assim, e o Paneput não. O Paneput não pode. Não, mas o Paneput tá me assombrando, não está perseguindo. Amiga, você já conversou com ele? Pode ser que ele esteja... Diferente. Pode ser que ele não esteja ali pra te assombrar. Mas eu digo no sentido de, tipo assim, nossa, eu não tenho medo. Se quiser vir atrás de mim e falar, não vou te dar nessa matéria, já fiz minhas matérias tudo. O meu orientador, se alguém brigar comigo, ele vai lá brigar de volta. Vai falar, não vai brigar com ela, não. Então, assim, eu não tenho medo e eu falo as coisas. E a gente precisa parar de ter medo de falar as coisas. Então, assim, beleza, tem uma situação ali que você vê que, tipo... Não vai dar, não vai ser o meu voto que vai vencer porque eu estou votando sozinha. Mas deixa eu pelo menos tentar expor o porquê do meu voto tá sendo esse. Ou talvez tentar propor um meio termo. Tentar falar, não, gente, peraí, tudo bem. Vocês não querem isso, eu entendo o lado de vocês. Mas e essa outra situação aqui? Será que não dá pra considerar isso pra melhorar um pouco pro lado? E esse deveria ser o papel do representante discente. Não ir só lá, sentar na mesa, ouvir a reunião, aceitar e ir embora, sabe? Então eu acho que a maioria dos nossos pesadelos, assim, não a maioria, mas grande parte dos pesadelos que a gente enfrenta dentro dos micropolos que são os institutos, a gente pode enfrentar, sim, sabe? A gente pode dar uma enfrentadinha neles. Sim, eu acho que é importante, assim. Lógico, tem formas e formas de falar, e eu acho que fazer parte disso faz com que você vá melhorando suas capacidades argumentativas, né, convincentes, entendendo possibilidades com outros alunos de como entrar nesses meios termos. O que seria um meio termo mais interessante pra gente, já que não vai conseguir fazer tudo que a gente gostaria naquele momento. Então, assim, eu acho que você cria essa unidade com as pessoas muito importantes, assim. Eu ia falar alguma coisa na sua fala e eu completamente esqueci, amiga. Mas tudo bem. Eu tenho muito esse sonho agora no doutorado, conseguir entrar, porque a eleição da CPG, no meu, não deu para eu entrar e concluir dentro do mestrado ainda, então eu não podia me candidatar. Tipo, os períodos. Por isso que eu não sou CPG ainda, mas não vejo a hora de conseguir... Se o ICMC deixar eu entrar, né, no doutorado. Vai. De conseguir entrar no doutorado para poder ir lá e
fazer mudança, promover mudanças nesse edital, entendeu? Eu não posso só ficar aqui reclamando pra vocês, nossa, elitista, nossa, difícil entrar, nossa, vários Júlias e amigos de Júlia não conseguem entrar, mas o que eu faço com isso, né? Eu vou lá e proponho mudanças, tipo, gente, e se a gente precisa mesmo de todas essas disciplinas, não pode valorizar aqui o que está avaliando essa nota, né? Questionar as coisas. Então, acho que pedir clareza nas avaliações. E eu acho que é muito importante esse negócio de não ter medo mesmo de falar, porque no final das contas, eu acho que eu acho que eu vou voltar num ponto aqui que eu ouvi essa frase assim, mas você não é uma moeda de ouro, entendeu? Pra todo mundo gostar de você. Independente se você falar ou não, já vai ter professor que vai te perseguir de qualquer maneira, entendeu? Você falando ou não falando, lindo. Então, assim, vai lá e faz sua parte. Reaja, entendeu? Reaja. Ó, eu acho que a gente pode tentar abordar aqui alguns outros assuntos que o nosso tempo tá terminando. Ai, não. Ai, louca, please. Mas eu acho que tem mais 2 pontos, assim, Tem mais 2 pontos, assim, que a gente pode pensar um pouco mais, assim, pra abordar, que são a parte burocrática de você ter que entrar e aí você não faz só a sua pesquisa, tem um tanto de disciplina que você tem que fazer e tudo mais, e eventualmente isso vira um pesadelo. Tem exame de proficiência, tem exame de um tanto de coisa que a gente tem que fazer. Aí tem aqueles negócios assim, vai num evento, né, apresenta, tem essas... E aí vai num evento, apresenta. Gente, isso é uma coisa que eu acho uma patifaria, porque, tipo assim, ó, vamos lá. Não ir em evento é uma patifaria. Eu adoro em eventos. Tem uma coisa que eu amo fazer em evento, falar da minha pesquisa. Eu adoro. Eu adoro mesmo. Tem uns coffee break arrumado, eventualmente, umas coisas muito gostosas. Mas o problema é, aqui, por exemplo, para você entrar na pós-graduação, né? Ou para você entrar tanto no mestrado quanto no doutorado, participar de eventos, principalmente eventos internacionais, conta pontos para você entrar, para te colocar numa lista, assim, né? Aí, beleza. Tudo bem, daí tudo bem. Os eventos internacionais, eles contam muito mais pontos do que os eventos no Brasil. Isso é uma coisa assim... Tem a classe, tem a pontuação que cada evento te dá. Na física tem isso? Na física tem isso. Se é um evento internacional... Tipo assim, edital, participação de evento, tantos pontos. Tem. Ah, tá. Isso não é tão evidente, é subjetivo na matemática. A gente tem isso no edital, assim, tudo por escrito, o que é. E aí, assim, se você vai num evento internacional, você ganha um pouquinho mais de ponto do que num evento nacional. Né? Oi? 3 vezes mais. O Sparry tá aqui me falando. 3 vezes mais é muita coisa, eu lembro que eram pontos a mais. Agora, eu nunca consegui ir num evento internacional com recurso do IFSC. Porque não tem recurso. Então, eles querem que eu tire... Do cooler. 8 mil reais pra pagar uma passagem pra ir num evento, pra eles me darem 3 vezes ponto mais. Então, assim... Pra mim é uma coisa que não faz sentido, sabe? Vocês querem que eu vá trabalhar de graça? Que eu saia daqui, gaste do meu bolso, que é pouco. Onde que eu teria 8 mil reais pra ir? Sabe? Tem uma exigência... De novo, é um edital que é criado sem pensar em como proporciona isso pro estudante. Aí, de novo, por que a gente vai bater na tecla que é elitista? Porque só quem tem dinheiro pode ir, então? E dinheiro da onde? Da instituição? Não, até de casa, né? Quem é que vai ter um... Como é que é o nome daquilo? Gente, mas meu senhor... E às vezes mais do que isso, às vezes... É tipo, sei lá, você não vai ter só pra concluir, às vezes você não tem um limite de cartão pra poder passar eu já ouvi isso. Eu não tenho um cartão de crédito que tem um limite que passe uma passagem internacional nesse cartão. E às então, vezes assim, como isso... você proporciona isso? Pra além disso, você cria um outro grupo de classes e de elitismo ali, que existem grupos que têm essa verba. Tá? Existem grupos que têm essa verba. Eu sou uma privilegiada, tô falando aqui no lugar de privilégio. Se eu quiser ir num evento internacional, eu tenho como ir. Sabe? Por meu dinheiro próprio? Não, porque minha conta tem 3 reais. Mas eu tenho como ir. Mas tem outras pessoas dentro da pós-graduação que não estão em grupos que têm tanto recurso quanto meu grupo de pesquisa. E aí elas não vão poder ir. E eu vou poder ir. E aí, tipo assim, repara que, beleza, tudo bem, né? Isso me colocaria numa vantagem, mas eu não gosto dessa vantagem. Porque não é uma vantagem, assim, de tipo, ela também teve a oportunidade de ir e ela não foi, e o trabalho dela não foi aceito, porque... Não, é uma vantagem de eu pude ir porque eu tinha recurso e ela talvez tenha um trabalho tão bom ou melhor do que o meu e não pôde ir porque não tinha o recurso.
sabe? Então, isso é um tipo de meritocracia ali pra mim que De privilégio. é dentro. privilégio, né? É, Então, mais que meritocracia é um grande privilégio, né? De ter, talvez, um grupo que tenha um maior recurso para poder te colocar ali dentro, ou um orientador que está mais presente, mais próximo e está engajado ali com você e apresenta seu trabalho. Enfim, tem várias condições ali que não são iguais. Aí a gente volta sempre à pergunta, a corrida parte do mesmo lugar? Não. E se ela não parte, então por que isso tem tanta diferença no edital? né? Pra privilegiar quem? Quem esse edital quer privilegiar? É bem claro, entendeu? Quando a gente vai nas entrelinhas disso aí. E aí eu acho que isso é um grande pesadelo também, que é Sim. o como às vezes você tá... Você cria Rendido, uma... né? Você cria uma desigualdade dentro da pós-graduação. Sim. Você cria isso ali, e isso é um pesadelo. Nossa, e e se olha, você repara não- que eu tô falando que isso é um pesadelo, eu enquanto lugar de privilegiada. É. Não, e é Sabe? aquilo. Eu acho que o maior lance de você ter um privilégio é reconhecer ele e entender como que você garante que as pessoas vão conseguir estar no mesmo lugar que você, né? Tipo, melhorar a classe, né? Não é sobre uma pessoa só. Gente, se fosse uma pessoa só, você acha que a gente ia fazer pesquisa? Tem que melhorar todo mundo junto, gente, pelo amor de Deus. Então isso é uma coisa que eu acho um pesadelo. Aí tem todas as partes burocráticas, assim. A USP hoje em dia é muito restrita com relação a datas das coisas, sabe? Eu sei que tem uma reunião que a gente sempre faz no início de todo semestre, que basicamente o presidente da CPG, ele fala assim, você tá vendo essa data aqui? Não perde essa data, porque senão eu não posso fazer nada por você. E tem um monte de gente que perde a porcaria dessa data mesmo assim. Nossa, eu acho que E- tem, além disso, tem outras coisas que são pesadelos também. A gente falou aqui de ir em evento e apresentar nosso evento. A gente não é formado, né, pra falar da nossa pesquisa. Nem mesmo para os nossos pares. Aham. E depois vem a parte de escrever a sua pesquisa, que a gente também não é formado para isso. E aí espera-se que a gente ganhe esse dom, né? Do naturalmente. nada. Isso vira um grande pesadelo. Quantas pessoas a gente não escuta falar assim, muito difícil escrever, ou depois vem, né, tipo assim, espera-se que naturalmente essas habilidades vão sendo atribuídas, porque o seu orientador te responde um pouquinho, aí a banca te responde mais um pouquinho, e se nas entrelinhas você conseguir atribuir alguma coisa ali, essas coisas são passadas tal qual, sei lá, o mestre Yoda passaria pro seu... Escrever é preciso. escrever. E aí, assim, se você não tiver um mestre Yoda, talvez seja muito mais pesadelo a sua vida do que para outras pessoas. Aí é complexo. É esperado que a gente tenha várias habilidades que não são oferecidas como uma formação. Espera que a gente saia do cula, né? Que nasça com a gente. Eu tenho 2 alunos de graduação que eu ajudo, assim. E aí, às vezes, eventualmente, eles me mandam alguma coisa pra corrigir. E aí, quando eu devolvo o texto, eu fico assim, é agora que eles vão começar a me odiar, sabe? Mas, tipo assim, é óbvio que eu faço isso de uma maneira muito respeitosa, né? Eu não vou falar, seu trabalho tá um lixo, refaz tudo. Mas eu dou muitas dicas, eu escrevo muitos comentários, eu deixo bastante coisa. E eu sei que daqui a uns anos, assim, daqui a muitos anos, pode ser que eles reconheçam. Tipo assim, Eu nossa, agradeço ainda ter bem que tinha passado. aquela insuportável daquela menina que me ajudava a escrever. Mas a gente não aprende isso de forma natural. Apesar de que aqui no IFISC tem um curso de escrita científica. É uma disciplina que ela é oferecida, mas eu acho que foi a primeira vez que eu tive, sei lá, Mas é pra que eu artigo, tive né? isso sendo oferecido, sabe? Tipo assim, eu nunca mais tive. Eu tive numa época que eu fiz graduação, Mas, amiga, é pra artigo, não é? É. Então, fiz esse curso. Não tem nada que seja aproveitado pra matemática. Então, eu acho que é muito Nada. específico. Aí entra lá, metodologia. Irmãozinho, li os artigos. Essa foi a metodologia alfabetizada, entendeu? Tipo, não... tem várias coisas ali que são muito específicas de ciências que não se enquadram dentro da ciência matemática. Esse curso existe lá e ele não é utilizado, não é aproveitável pra gente. Eu acho que também, quando eu tive TCC, eu tive uma disciplina em que o professor falava isso, né? Só que era feito de uma maneira que eu acho que não foi pensada direito. Porque quando a gente chegou lá, ele ficou revoltado, porque a gente não sabia qual que deveria ser a estrutura correta de uma introdução. Ué? E eu fiquei assim, mas você não tá aqui pra me ensinar? Eu achei que era isso que a gente ia fazer aqui, né? Aprender. Porque eu achei que eu ia aprender. E aí eu lembro que ele ficou
revoltado com isso, xingou a turma em um tanto de coisa, assim. Nada que do físico, não, esse professor lá de Volta Redonda. Mas assim... E aí eu fico... Como assim? Tipo, eles esperam que a gente chegue na disciplina que deveria ensinar aquilo. Ninguém nasce sabendo, não, meu amor. Nasci pelada. Não sei você, mas não nasci de roupa, não. Talvez um cabelinho, né? Sem dente nem nenhum. Cabelo eu tinha. Eu só fui ter cabelo com 2 anos de idade. Nasceu calva. Eu nasci calva. Entendeu? Então... Sabe, eu queria citar um outro pesadelo aqui, que não... Eu falei que não tive muitos pesadelos depois que eu entrei, graças ao meu grupo de pesquisa, meu orientador, minha rede de apoio maravilhosos. Nossa, muito importante mesmo. Vocês são pra mim. Beijo pra todos. Depois evidencio nos beijos. Mas algo que eu sei que pode vir a ser um pesadelo é a leitura do primeiro artigo, né? Gente, eu fiquei 1 ano lendo meu primeiro artigo. E aí, assim, eu li umas 15 vezes. Eu acho... Ah, Júlia, você fez só isso? Não. Fui entender. Li 40 vezes antes de ver meu orientador pela primeira vez. E sabe aquilo que você... Você já viu aquele vídeo do Clóvis que fica assim... Aí você lê de novo. Era eu com o meu primeiro artigo. Complexo. Li 40 vezes todas as frases antes de falar com o meu orientador. Ainda fui fazer uma pergunta idiota pra ele, perguntando que grupo que era aquele. E, na verdade, era uma... Era a formatação de referência antiga do artigo. Mas, Auric, isso daqui tá errado. Porque isso daqui, ó... esse grupo, ele tem um automorfismo que não sei o que lá, não sei o que lá. Júlia, isso daí são as referências. E aí, meu Deus do céu, Auric, agora tudo faz sentido. Era uma formatação antiga. Mas, assim, li, e aí a gente começou a comer pelas beiradas. Fui, né, me fortalecendo por outros lados até ler e saber um pouco mais. Terminei de ler esse artigo. Ainda não estou satisfeita com o que eu cheguei lá ainda. Não foi um grande pesadelo, eu não deixei nenhuma noite de dormir por causa disso, porque eu acho que, como a gente já citou aqui no episódio Dia dos Professores, falando sobre... eu já ter passado por esse momento que eu duvidava muito da minha capacidade, eu achava que eu tinha que acertar o tempo inteiro e tudo mais, eu acho que se eu fosse aquela Júlia lá, antes da roda, lendo meu primeiro artigo, eu ia falar assim, eu sou um lixo, eu não posso errar, eu tinha que aprender, ter lido esse artigo pela primeira vez, ter entendido tudo. Mas fiquei 1 ano lendo, sigo lendo o mesmo artigo. Encontrei outras formas de demonstrar que não estão naquele artigo e eu tô assim, eu ainda quero terminar de ler ele. Peguei esse desafio pra mim, mas pode ser um outro eu acho que é uma coisa diferente na física e na matemática, porque eu acho que na física a gente é exposto a artigos muito mais antes, não é, né? Mas muito anteriormente. Muito anteriormente, porque eu me lembro de já ter contato com artigos, assim, na época que eu fazia IC, então eu já tinha que ler algumas coisas. Mas eu acho que a forma como os artigos são amiga, diferentes, né? Eu acho que mais sobre o formato, porque quem faz uma IC em matemática também lê um artigo ou um livro, né, mais avançado na IC, mas eu não fiz, né? Aí eu li o meu primeiro artigo no mestrado, né, menina? Aí, assim, como todo mundo tava lendo seu artigo, leu 3, 4 artigos, eu li 3, 4 artigos, mas... Mas eu lembro que eu li um texto na pandemia ainda. Não lembro de quem era, não lembro onde estava, eu lembro que eu li. Como ler artigos? Como ler artigos. Tá aqui no meu computador, eu tenho. Tá aí? Você tem? Tenho, podemos disponibilizar. Eu lembro que esse texto me marcou porque era muito bom. Esse texto, tipo, foi a primeira vez que eu li um negócio e falei, nossa, eu queria ter lido isso 10 anos atrás, sabe? Mas era ele realmente dava dicas de como você entender se aquele artigo é pra você ou não, a princípio, assim. E eu falei, cara, ninguém nunca ensinou a gente a fazer isso, né? Ninguém nunca... Isso. Até esse texto. Até esse texto. Mas eu acho que, assim, de novo, é esperado que o seu orientador também te forme isso, né? Muitas coisas são atribuídas ao seu orientador. Então, você escrever, você saber apresentar, você saber ler um artigo, né? São várias coisas ali que são esperadas que o seu orientador faça por você na sua formação. Mas é isso, eu acho que a primeira leitura de artigo, e aí não precisa ser necessariamente na pós-graduação, mas para mim foi na pós-graduação, minha primeira leitura de artigo matemático, só não virou um pesadelo porque eu já estava fortificada na... Já tinha levado muita porrada, né? Não, eu acho que não levado muita porrada, mas aprendido que tudo bem eu ler 40 vezes e não ter entendido nas primeiras 40, sabe? Tipo, ainda podemos tomar umas outras... Não consegui ainda, né? Tipo, é a grande frase, não consegui ainda. Mas eu acho que se eu não tivesse
escutem o episódio de novo, né, do dia 15 de outubro, mas se... não vai ter acontecido ainda, né? Deixa eu ver aqui o cronograma, porque eu acho que é o você próximo. tá mandando escutar o podcast que a ainda gente... não saiu. Escutem o podcast da semana saiu, que sim. vem. Não, tá certo, amiga. É que vai ter saído. Vai ter saído, é porque esse que a gente tá falando, a gente tá gravando isso no futuro, né? No passado de vocês. E aí talvez tenha perdido a linha do tempo, mas é verdade. O episódio da semana passada foi falando sobre como se fortificar para ler seu primeiro artigo. Sobre como eu me fortifiquei. Tudo aquilo de fortificações, de saber que tá tudo bem errar e faz parte do processo. É isso. Me fortificou para a minha primeira leitura. A gente já precisa encaminhar, né? Encaminhar o final, e a gente não falou do maior pesadelo, que eu acho que é talvez o maior, ou talvez não, porque a gente se fortifica tanto durante o processo que eu nem sei se é realmente o maior pesadelo. Mas é um pesadelo, É né? um pesadelo, que é a escrita da sua tese ou da sua dissertação e depois a defesa. Eu lembro que eu fiquei maluca, lelé da cuca, quando eu tava escrevendo a minha, mas por outras questões, assim, pela questão de eu tava com um joelho imobilizado... e tudo mais. Pós-pandemia, sem ter uma experimental, sem ter acesso ao laboratório, né? Então eu acho que isso as condições... intensificou bastante o meu pesadelo particular. Uhum. Mas eu acredito que talvez não seja assim pra todo mundo. Eu não sei, o que você tá sentindo agora no momento de escrever a sua dissertação, Ju? Amiga, eu acho que uma das coisas que eu mais apreciei ao longo da minha carreira científica, se eu posso dizer isso, que eu tô há 12 anos na minha carreira, né, de matemática, é que eu gosto muito de escrever. E aí eu tô me divertindo agora que eu, de fato, comecei a escrever minha dissertação. Porque, assim, tem coisas perdidas por aí que eu tô reunindo e tudo mais. Eu tô adorando falar assim, eu quero apresentar esse resultado. Aí ontem eu fiquei assim, então, para esse resultado eu preciso dessa definição, aí para essa definição ia ser bom escrever um exemplo. Aí eu fiz uma lista de tudo que eu precisava para mostrar aquele resultado. Aí fiz a lista e depois eu comecei a preencher essa lista. E aí, assim, Ju, isso daí já tá em capítulo não. Tô fazendo tudo pra esse resultado que eu quero mostrar. Aí eu fiz as listonas lá, não sei o que lá. Depois eu coloco o que é pré-requisito em pré-requisito, o que é disso, aquilo. Mas fui fazendo assim. E aí eu achei muito legal montar isso. Aí eu peguei e falei assim, exemplos. Nossa, e se eu pensar, então, no exemplo que eu quero dar pra esse teorema, como para ilustrar o teorema, se eu fosse construindo ele ao longo de todas as definições que eu preciso e resultados anteriores. Então, por exemplo... e se quando eu explico o que é um grupo, eu apresentasse o exemplo de grupo e gerador do grupo e gerador que eu vou usar no meu resultado principal. E aí eu achei arquitetar a minha dissertação muito legal. Coisas que eu tô sentindo dificuldade agora. Por exemplo, falar o que é, definir uma coisa, tem vários formatos de escrita diferentes para isso. E aí você tem que escolher o que adequa mais ao seu estilo, né? A sua personalidade. Porque, sua dissertação vai ter um pouquinho de você. E aí eu tô um pouco assim... O que tá sendo assim mais... Eu acho que vai tomar mais tempo pra mim. É que como eu não sou uma pessoa com tantas referências ainda em matemática, eu sinto que eu vou investir bastante tempo procurando várias pessoas que definiram de formas diferentes pra escolher a que eu gosto mais. Então, eu acho que isso daí vai tomar um pouquinho mais de tempo. Mas eu tô adorando. Como eu disse, né? Porque ainda não tá tão em cima dessa entrega. Eu acho que quanto mais em cima, mais nervoso a gente vai ficando. Mas, por enquanto, eu estou me divertindo com o processo. É isso. Eu acho que essa é a melhor coisa. Sempre se divertir bastante com o processo. Vamos finalizar? Bora, né? Vamos finalizar. Acho que a gente nem pensou direito sobre essa finalização, né? Vamos mandar uns beijos aleatórios aqui? Vamos. Não, a gente já foi mandando os beijos. Vamos evidenciar os beijos. A gente mandou beijo pra Isis. Obrigada, Isis, por ter colocado a Julia na vida acadêmica, porque sem ela na vida acadêmica a gente não teria talvez se conhecido, morado juntos e afinado esse laço, né? É isso. Talvez o qual Julia disse isso nem estaria aqui se não fosse a Isis. Obrigada, Isis. Um grande beijo pra você e pra Gaia. Então, um beijo pra Isis e pra Gaia, um beijo pro Goiano, a gente já mandou. Um beijo pra todo o seu grupo de pesquisa, quer evidenciar names? Tá, eu quero mandar um beijo pro orientador também, que atura chegando lá e falando assim, Auric, eu pensei em umas coisas, aí ele fica lá, vem. Ele não fala isso, né? Mas eu imagino a Auric assim, lá vem essa minha orientanda doida que recorta artigo, que traz umas ideias muito doidas e tudo mais. Por exemplo, quem vocês conhecem dentro da matemática, que pega o artigo, recorta e vai fazendo comentários do lado do artigo? Agora vocês conhecem pelo menos uma, que sou eu, né? Então eu queria mandar uma mensagem pro Auric por aguentar a Júlia
estudante alternativo dele. E é isso. Pro seu grupo de pesquisa, quer mandar beijo pra eles? Porque eles também, você falou que esse ambiente te proporciona ficar lá. Ah, mandar um beijo pra todo mundo. Hoje é aniversário do Pizeta. Um beijo pro Pizeta. Beijo, Pizeta. Feliz aniversário. Muito bom. Beijo pra todo mundo do grupo, pro Carlinhos, pro Edson, pro Matheus, pro Maurício. Alberto, pro Maurício. Ai, o Maurício me irrita tanto. Pro Maurício. Pra Mavi, pra todo Pra mundo. Mavi, pra Marielle, pro Caio, pro Breno, pro André. Nossa, tem muita Grupaço. gente grande, né? Mas eu também queria mandar beijo pro meu grupo de pesquisa. Aí a gente tem o Paulo, tem o Guilherme, tem o Real, tem o Maurício, o Gustavo, tem a Violeta agora. Tem a Luísa. Tem a Luísa, que não tá no Canadá, né? Tem o Leandro, que eu encontro pouco, mas muito bom o Leandro. E para todos os grafinhers, né? Que são os ICs do Auric que eu encontro toda semana para conversar sobre grafos. E é isso. Bom, a gente tem que mandar o último beijo e lembrar que esse podcast, ele é um podcast... Posso mandar o último beijo que faltou um? Pode mandar, Eu pode queria mandar. mandar pro meu lab, que não necessariamente é meu grupo de pesquisa, pro Arnandinho, pro Gustavo, pro Sérgio, que eles são muito legais, me alturam meus pesadelos, né, acordada lá no laboratório. Tem até um travesseiro lá nesse laboratório. Tem até um Listerine de 2 litros. Mas bom, então, pra finalizar, a gente quer mandar... um beijo pro Cipaí, que foi a primeira... Foi a gente participou e foi a primeira disciplina que eu que fiz luta aqui. pela gente na CPG e que tá alia, né? Faz as isso. nossas alianças. Bom, esse podcast, ele é finalmente, então, produzido no estúdio do CETISC, que é o Centro de Tecnologia da Informação da USP de São Carlos, da STI, que é a Superintendência de Tecnologia da Informação da USP. Beijo, Juninho McFly. Beijinho, Juninho.